Bom dia, boa tarde, boa noite, qualinautas do planeta. Aqui do meu lado, a Carolina Ignarra, que é formada em Educação Física, adquiriu paraplegia depois de graduada, atuou na área de consultoria em qualidade de vida nas empresas por 10 anos, é sócia-diretora da Talento Incluir, onde atua como consultora de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E, como se não bastasse, é autora do livro Inclusão, Conceitos, Histórias e Talentos das Pessoas com Deficiência, com coautoria de Tabata Contre e fotos de Rafael Batti, da editora Quality Mark. Mais uma vez, a editora Quality Mark com a gente aqui no Q3. Carol, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Programa Q3. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Carol, vamos começar contando um pouquinho da sua história? Vamos lá. Eu sofri um acidente de moto há 9 anos atrás. Eu tinha acabado de me formar, fiz faculdade de Educação Física. E quando eu sofri acidente, eu achava que eu tinha que mudar de área, que não tinha mais a ver a minha formação com a minha nova condição. Eu dava aula de ginástica laboral, a ginástica nas empresas, né, antes do acidente. E aí eu, pensando que eu tinha que mudar de área, fui fazer minha reabilitação e 3 meses depois do meu acidente, a empresa que eu trabalhava, que chama Movimento, é uma empresa de qualidade de vida no trabalho, me convidou para voltar para o trabalho 3 meses depois do meu acidente. Aí, sabe, eu fiquei pensando, como é que eu vou? E a minha tarefa era montar as aulas para os outros professores aplicarem. E eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou montar um alongamento de pernas, se eu não mexo as pernas? E aí eu aceitei o desafio, aí eu chamava minha mãe, faz esse movimento, que músculo que puxa, que eu fui adaptando. E rolou, assim, eu fazia o trabalho em casa, eu ia para a empresa só uma vez por mês para apresentar meu planejamento e as coisas foram acontecendo. Aí, isso foi em 2001. Em 2004, várias empresas que eu atendia com qualidade de vida começaram a me pedir para indicar pessoas com deficiência por causa de uma tal de lei de cotas. E aí eu uma tal de lei de cotas, que a gente vai falar durante o programa. A gente vai falar. E eu descobri que existia uma lei para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que eu não sabia, até porque eu também não precisei. E quando eu tive contato com a lei de cotas, eu falei, puxa, alguma coisa está errada nessa história. E fui estudar essa questão, percebi o mercado bastante despreparado. Então, desde desse momento, desde 2004, 2005 para cá, eu venho trabalhando com inclusão de pessoas com deficiência. A princípio, na própria Movimento, era um trabalho que chamava Movimento Incluir. A gente fazia os programas de palestras para os clientes da Movimento. E aí foi crescendo, a demanda é muito grande desse tipo de trabalho. E aí hoje eu tenho a minha consultoria. Aí nasceu a Talento Incluir, né? Como é que funciona, para quem está assistindo, como é que funciona a Talento Incluir hoje? A Talento Incluir é uma consultoria com a missão, assim, o nosso foco é promover a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade através do trabalho. Então, o nosso foco é levar a oportunidade, dar oportunidade para as pessoas com deficiência serem incluídas na sociedade pelo trabalho. Então, sem trabalho, poucas pessoas, independente de ter deficiência, conseguem ter uma dignidade, cidadania. E é assim também para a pessoa com deficiência. Foi para mim, foi para algumas das pessoas que eu conto a história no livro, para muitas pessoas que a gente conhece. E pensando nisso, assim, dar oportunidade para as pessoas que talvez não tiveram a mesma sorte que eu tive. Porque eu tive sorte, né? Vamos combinar, 3 meses depois do meu acidente. Com certeza. Aí eu acho que é esse o nosso grande trabalho. Mas, assim, é disseminar uma cultura inclusiva nas empresas que precisam de informação para contratar. E aí é barba, cabelo e bigode, é isso? Você encontra oportunidade, ajuda essas pessoas a serem inseridas e aí acompanha esse profissional, é isso, Carol? É, tudo isso. É muita coisa, é uma consultoria de verdade. E daí nasce o livro Inclusão, Conceitos, Histórias e Talentos das Pessoas com Deficiência. Como é que surgiu a ideia desse livro? Qual foi o insight? Como é que você conheceu aí a Tabata, o Rafael? Vou contar como é que eu conheci a Tabata, daqui a pouco eu chego no livro. A Tabata, ela é minha primeira amiga cadeirante, assim. Quando eu sofri acidente, ela tinha sofrido acidente 9 meses antes. E a gente, assim, passou por muitos processos juntas. A nossa reabilitação, a fisioterapia, todos os processos que a gente precisou passar como pessoas com deficiência, assim, numa nova condição, do dia pra noite, a gente passou juntas e nós somos amigas mesmo, assim. A gente tem uma amizade extra-trabalho. A Tabata, ela demorou um pouquinho mais do que eu para se incluir no mercado de trabalho. Quando ela sofreu acidente, ela era gerente de loja, uma loja de shopping.
E aí ela ficou 3 anos para uma nova oportunidade. E quando ela voltou como gerente de loja. Num outro segmento, vende adaptações de carros para as pessoas com deficiência, cadeiras de rodas, mas também como gerente de loja. E aí a minha história, a história da Tabata mostra que a pessoa não muda. Eu já era uma consultora de inclusão, só que eu trabalhava com consultora de empresa, mas eu trabalhava com qualidade de vida. É a mesma. O perfil profissional, o talento, a expectativa de carreira não muda. O que muda é a condição. Isso falando de quem adquire a deficiência. O que muda é o preconceito das pessoas também na hora de empregar. Eu tive sorte, né? Ela não teve a mesma sorte do que eu. A gente falou, puxa, vamos escrever um livro, porque aí a recrutadora, com pouca informação, ela faz o seguinte, ela encontra a pessoa com deficiência, aí ela vê lá no currículo da pessoa com deficiência, sei lá, tem ensino médio, não tem nenhuma experiência, é cego. E aí ela vai indicar pro gestor. O gestor fala, não, cego não dá aqui. E aí elas nunca chegam no fim das contas, que é realmente conseguir contratar. Você acha que isso não acontece por desinformação das pessoas, por falta de cultura corporativa inclusiva? O que é que acontece para as pessoas? Tudo isso. Preconceito? O preconceito, na nossa opinião, é falta de informação, não é maldade. Tá. E olha que legal, Mena Barreto falou o seguinte, entusiasma a gente a maneira como essa moça fala, com certeza, tá vendo, Mena? Obrigada, Mena. Luiz Daniel, eu conheço a Talento Incluir, acabei de comprar o livro dela, estou louco para ler, você vai adorar. Que legal. Q45 quer saber o seguinte, o serviço público em geral contrata deficientes, Carol? Respondendo a pergunta do como é que Q45. Q45. Tá querendo competir com o Q3. Q3, o Q45. Para os órgãos privados, que é através de concurso a entrada no trabalho, o concurso também prevê uma porcentagem de vagas para a pessoa com deficiência. O que acontece é um despreparo desses profissionais para passar no concurso. Vamos falar um pouquinho da lei de cotas, né? Tá. A cada 100 colaboradores, de 2 a 5% dos profissionais precisam ter deficiência, estar incluídos, né, dentro da organização, né? Como é que essa lei é vista no mercado de trabalho? Como é que é essa lei nos outros países, né? Como é que funciona? Isso está funcionando no Brasil? A lei de cotas é uma lei que veio copiando modelos mundiais. Então, o Brasil tem lei de cotas, mas outros países também têm. Então, a Espanha tem, a França tem, o Japão tem. Vários países, inclusive de primeiro mundo, têm lei de cotas. Igualzinho não é. Cada um entende a sua realidade e aplica de acordo com a sociedade, né? Que tá ali. Olha, a gente estava falando sobre a contagem do IBGE, né? Sobre a questão dos deficientes. O Luiz Daniel falou o seguinte, eu tenho deficiência e não faço parte da contagem do IBGE. Nem eu. Eles foram na minha casa, Luiz, e eles não perguntaram se eu tinha deficiência. Eu fiquei lá discutindo com a menina do IBGE. Ela falou assim, mas eu não posso, porque é lá no... Não tem o quadradinho, deficiente ou não. Em algumas tem. Então é por sorte, assim, por uma amostragem. A cada 10, a cada 15 aparece. Então se na minha casa for a vez, vai perguntar. Se não for, não vai. E ela não tem o que fazer, a licenciadora. Oh, meu Deus. Vamos contar alguns cases aqui que eu adorei, assim, no seu livro. Você fala sobre a questão do preconceito silencioso, né? Como é que a gente vence essa barreira? Aí você coloca, muito sabiamente, a questão das bailarinas que têm paralisia cerebral. Que você, enquanto deficiente, você sentiu um pouco de preconceito. Não, mas eu acho que isso não... Como é que foi essa história? Conta pra gente. Pra mim, o preconceito é muito claro que é a falta de informação. Até a palavra quer dizer preconceito. Julgar antes de ter informação. É um preconceito. E aí, eu comecei a trabalhar com inclusão e fui fazer uma palestra numa empresa que convidou um grupo de pessoas com sequela de paralisia cerebral para fazer uma abertura artística, uma dança. E eu olhando aquelas meninas, eu sabia na teoria. A sequela de paralisia cerebral geralmente é física, não é motor, é motora, não é mental, não é intelectual. Não tem nenhum déficit intelectual, mas na prática eu olhava e não conseguia acreditar. É aquela pessoa com tanta dificuldade de se movimentar, quando fala, demora muito para falar. Eu não conseguia acreditar, sabe? E aí eu falei, quer saber, hoje eu vou vencer esse preconceito. Fui conversar com uma das meninas, troquei contato, a gente se fala até hoje com MSN, Facebook, Twitter. E eu percebo no computador que ela nem dá pra ver a deficiência dela, sabe? Tem intelecto preservado, enfim, ela tem sonho de trabalhar e oportunidade para alguém que tem uma sequela de tanto comprometimento não é fácil. Enfim, eu quebrei meu preconceito com informação. Que dica, né? Então vá, conheça. E é isso aí, é isso que eu falo. Talvez seja essa mensagem que a gente tem que deixar. E troca, sabe? Quando o gestor recebe um profissional com deficiência na empresa, troca suas dúvidas. Diga, olha, eu nunca trabalhei com cego, você me ensina?
Vamos junto, não tem problema nenhum as pessoas não saberem lidar. Não tem problema nenhum a gente questionar. E a pessoa com deficiência também tem que entender que vão perguntar e é nosso dever informar. Porque só quando a gente informa e as pessoas conhecem o que a gente tem, que a gente também consegue o respeito dessas pessoas. Muito bem, Carol. Agora, ontem, gente, eu preciso contar isso. Eu tava lendo o livro da Carol e ela colocou, e vem do site também da Talento Incluir, que no final do programa a gente vai passar pra vocês. E ela soltou uma piada do anão no elevador, que eu dei risada sozinha. Eu tava rindo sozinha. Carol, é preconceito a gente não fazer piada com uma pessoa que é deficiente? Quer dizer, se a gente pode fazer piada com uma pessoa que tem orelha grande, quer dizer, com peculiaridades, é preconceito? Ou não? Não. Como é que funciona isso? Eu acho que o preconceito é na cabeça das pessoas, sabe? A piada do anão é... Eu vou contar, vocês vão ficar curiosos, né? Eu não sou uma boa piadista. Pra escrever é melhor do que contar, mas eu vou tentar. Bom, o anão tava no elevador, ele todo dia, ele mora no 10º andar, e todos os dias ele vai até o 6º. E aí ele sobe o resto de escada. Em dia de chuva, ele vai até o 10º. Porque ele vai de guarda-chuva, ele consegue acessar o 10º andar, né? Essa é a piada. E quando a gente conta, mas ela tá sacaneando o anão. Eu não tô sacaneando o anão. Eu tô sacaneando o elevador. Quem projetou aquele elevador sem a norma técnica que é mundial, sabe? Uma internacional de acessibilidade. E empresas multinacionais ainda vendem elevador no nosso país com a botoeira alta, sem o áudio, porque o elevador que não fala não dá acesso pro cego. Não adianta ter braille na botoeira. O cego aperta lá o 10º andar, como é que ele sabe que ele chegou no 10º? A vozinha do elevador, 3º andar, sobe. Essa voz do elevador é acesso para os cegos e para os distraídos. Eu sempre conto isso nas palestras. Ajuda todo mundo, sabe? Acesso não atrapalha ninguém. Ajuda quem tem deficiência e ajuda também quem é distraído, quem está atrapalhado naquele dia. É sempre bom. O pessoal adorou que a piada. Putz, tal. Enfim. Carol, a sociedade ainda acredita que vocês seriam mais felizes se não tivesse a deficiência? Porque olha, gente, a Carol veio super bem animada, já foi pra uma reunião, 7h30 da manhã, chegou aqui mais animada do que eu, toda feliz. As pessoas ainda acreditam isso? Que vocês seriam mais felizes? Olha, eu vou falar uma coisa que eu aprendi esses dias com a minha amiga Tabata. A gente não é feliz, a gente está. A gente pode estar hoje e não estar amanhã. E essa felicidade pode ter a ver com a deficiência ou não. Então, eu acho que eu sou mais feliz hoje. Mas eu não sou mais feliz hoje porque eu sou acidente. Eu sou mais feliz hoje porque eu amadureci. E talvez seja por causa do acidente. Então é difícil a gente falar assim, tá bom, então ela é mais feliz cadeirante. Não, óbvio que eu adorava andar, eu dava aula de natação pra bebê, eu não dou mais. Eu tenho uma filha hoje que eu não tinha na época do acidente, ela veio depois, mas eu vou na praia com ela e eu vejo ela correndo na areia, eu queria correr com ela. E aí eu fico triste por não poder correr com ela. Mas não quer dizer que eu não superei. É verdade, aquele dia a minha deficiência me incomodou um pouquinho. Mas não me incomoda tanto, assim, a minha vida andou. Você tem ela no seu colo. Eu falo assim, é verdade, eu tenho alguns ganhos, ela tá sempre comigo. Ela tá sempre com você. Uma das coisas que eu falo quando eu falo da maternidade, né, que quando ela era bebezinha, eu não dava banho. Mas eu conheço um monte de mulher que não tem deficiência que também não dá banho em bebezinho, chama mãe, enfim. Eu tinha receio. Quando ela cresceu um pouquinho, que ficou durinha, ela tomava banho no meu colo. Ela tomava banho em cima de mim. É uma sensação que poucas mães têm oportunidade. E aí eu falo para minhas amigas que são mães e não são cadeirantes. Eu falo assim, põe uma cadeira no banho, senta numa cadeira de plástico e põe seu filho no colo. É uma sensação que é uma das melhores que eu já tive na minha vida. Então tem ganhos, tem perdas e a felicidade não tá na condição que a gente tem. Tá na cabeça. Tem gente que não tem deficiência e não é feliz e não consegue encontrar felicidade. Tem gente que é rica e não consegue ser feliz. Tem gente, enfim, eu acho que a felicidade não tem a ver com condição nem social, nem deficiência, nem nada disso. Tá na cabeça, né, Carol? Tá na cabeça, isso mesmo. Olha aí, o Q45 tá falando assim, outro problema ainda da questão da lei das cotas. É que não obriga o pagamento de salários na mesma proporção. Algumas empresas contratam pro forma e pagam um salário mínimo para o deficiente ficar em casa. Aí tá a colocação do Q45. O Mena também complementa. Sandra deixa aqui a ela o convite de vir a Mojimirim conhecer uma iniciativa interessante nessa área. Minha esposa é professora de deficientes. Trabalha com isso há 25 anos. Tá aí o convite, então. Que legal, vamos lá, né? Agora falando do problema do Q45, da lei de cotas. Esse negócio de não pagar salário é uma grande questão da inclusão. Porque assim, a empresa que oferece um salário para a pessoa ficar em casa tá errando. E quem aceita também.
Então, quando a gente fala a empresa é errada, a pessoa com deficiência também. Eu já ouvi casos de pessoas com deficiência que tiraram 5, 6 carteiras de trabalho para conseguir ser registrado em vários e ser condizente com o erro que a empresa está fazendo. Não são os meus clientes. Clientes assim eu não atendo. O Luiz Daniel falando o seguinte: eu não sei como seria minha vida sem a cadeira de rodas. Nem mesmo saberia se seria jornalista. Aê, Luiz Daniel, parabéns, que legal. Você sabe que esse negócio da cadeira de rodas é super curioso, que as pessoas pensam, muitas pessoas dizem pra gente que a gente tá presa numa cadeira. E a gente não tá preso numa cadeira, a cadeira é nossa liberdade. Como que eu tô presa na cadeira? Presa eu estaria na cama, que não tem roda pra me levar pra lá e pra cá. A cadeira é minha liberdade, assim, eu cuido da minha cadeira como eu cuido do meu corpo. Estou aqui trocando figurinha com a Carol, autora do livro Inclusão, Conceitos, Histórias e Talentos das Pessoas com Deficiência. Quer dizer, a Talento Incluir, ela não trabalha só a empresa, ela também trabalha o profissional. Quer dizer, a pessoa pode entrar em contato pelo site, a pessoa que é deficiente. Funciona assim? Fazer um cadastro? Como é que é? Funciona assim. Aí, por exemplo, o Renato que não está conseguindo trabalho, procura a gente. Nosso site é www.talentocluir.com.br. E o currículo você pode mandar direto para o rh@talentocluir.com.br. E aí as meninas lá vão receber seu currículo, te chamar para uma entrevista e a gente consegue uma oportunidade para você. Olha aí, que maravilha! Ana Barreto faz uma questão muito importante aqui, ele coloca pra gente. A novela da Globo, que mostrou a vida de uma modelo que fica tetraplégica, ajudou de alguma forma na inclusão dos deficientes no mercado de trabalho? A gente sabe que a função da Globo que eles colocam é de tentar trazer à tona essas discussões para a sociedade e tal. Mas você tem visto isso funciona? Funciona. Essa novela funciona muito. A gente costuma falar entre as pessoas com deficiência que avançou uns 10 anos aí na inclusão. Falando da inclusão própria dita, quem é que deve fazer essa inclusão? É só a área de RH? São os profissionais? Como é que funciona esse processo todo da inclusão dos deficientes no mercado de trabalho? Todo mundo é responsável, né? Eu começo dizendo assim, olha, RH, muito legal o seu papel, mas sozinho você chega num limite de contratação. Tá. Então, se ele tem uma cota de 100 pessoas, sozinho o RH contrata 40. Carol, eu queria mostrar um pouquinho das fotos e para você contar um pouquinho da história das pessoas que estão aqui fotografadas pra gente. Conta pra gente, quem é essa pessoa? Essa é a Emanuele. A Emanuele, ela é analista jurídico do grupo CCR, que é, mano, super chique, super elegante. A gente faz uma brincadeira nas palestras, que é colocar a foto e tentar o público, os participantes da palestra adivinharem qual é a profissão da pessoa. Então, o Almir, ele é propagandista da Merck Sharp Dome, que é um laboratório farmacêutico. Ela? Propagandista, ele faz aquele trabalho de levar a propaganda dos medicamentos para as empresas, para os médicos, nos consultórios médicos, nos hospitais. Ele trabalha na rua. Ele é paraplégico como eu, mas ele usa a muleta canadense, ele consegue se locomover com a muleta. Mesmo assim, ele tem muita dificuldade para se locomover e o trabalho dele é na rua, é comercial. Só que o Almir, ele já era comercial, ele já era vendedor, ele já era gerente de loja. Então, quando ele sofreu um acidente e teve essa oportunidade, não mudou, sabe? Por causa dele ter dificuldade de se locomover. A empresa adaptou o carro dele, o carro da empresa é adaptado para a necessidade dele e ele está super bem, está crescendo na empresa, é reconhecido. Essa é a história do Almir. Muito legal. Aqui. Esse é o Wagner. O Wagner, ele é fotógrafo. Na verdade, ele estuda marketing. Ele fazia o trabalho de editar a revista da Medial Saúde. Então é outro cego aí que tem um trabalho super visual, assim. Até na época da Copa ele fez um trabalho de edição para a Rede Globo, edição de imagens. E ele tem uma deficiência visual, ele enxerga 10%. E ele também se formou fotógrafo, ele faz fotos para eventos, então também. É a força de vontade também, né, Carol? É o talento. É o querer, a pessoa também, quer fazer. Talento, Isso mesmo. Uma série de coisas. Essa é a Alice. A Alice, ela é vendedora de uma loja que vende cadeira de rodas, da Cavenag, que é uma loja super conhecida aqui em São Paulo, é uma das melhores centros que a pessoa com deficiência vai e encontra tudo que ela precisa, sabe? A Alice, é muito interessante a história dela, porque ela foi abandonada num orfanato. Quando a mãe dela morreu, ela é cadeirante, né? E ela tem o bacilo da tuberculose. Por isso que ela tem a deficiência. E aí a mãe dela faleceu, ela foi cuidada pelos tios. Quando começou a aparecer a deficiência nela, ela foi abandonada num orfanato, no Cotolengo, ali na Raposo Tavares. E ali ela ficou a vida inteira. E quando ela estava adulta, ela começou a querer trabalhar. Ela começou a trabalhar na recepção da ONG, da instituição.
E aí ela foi, por uma voluntária lá da instituição do Cotolengo, ela teve a oportunidade de começar a trabalhar na Cabenag. E hoje a Alice tem um apartamento, tem carro, se formou na faculdade. E a história dela é muito legal, sabe? Que coisa. Trabalho que muda aí. Essa é a Daniela, que eu contei aqui pra vocês. Ela trabalha na Mafra Seguros. Aliás, vou fazer uma ressalva aqui. A Mafra Seguros é a patrocinadora do audiolivro do nosso livro. A Dani, ela é analista de endomarketing hoje, mas quando a gente tirou a foto, ela trabalhava como atendente de call center. Ela digita com a boca, com essa adaptação que tá aí na boca dela, e ao mesmo tempo ela fala num headphone. Então, quando a gente vê, puxa, mas como que alguém atende falando, digitando com a voz? Olha, eu não sei como ela faz isso, mas ela faz tão rápido que ela foi promovida. Ela é muito boa, assim, a Dani, quando a gente pergunta a importância do trabalho na vida dela, ela disse assim, com o trabalho a gente descobre que pode tudo. Olha, putz, eu falei, para por aí, não precisa contar mais nada, que eu fiquei emocionada com o relato da Dani. Esse é o Paulo. O Paulo, ele é formado em ciências de sistemas, análise de sistemas. Ele trabalhava também num banco, no Grupo Santander, hoje ele está procurando uma recolocação, mas é o caso de surdo em área administrativa, que é incomum, sabe? A maioria dos surdos trabalham em linhas de produção, é onde eles têm oportunidade. O Paulo é formado, ele tem assim, uma super bagagem na área de finanças e está procurando hoje uma recolocação. A Catinha, eu falo que ela é responsável por aquelas revistas que faz a gente gastar dinheiro, que ela trabalha na Natura, e ela que aprova aquelas revistas que faz a gente consumir os produtos da Natura. Ela é super simpática. Além de trabalhar na Natura, ela é empreendedora. Antes de começar a trabalhar lá, ela abriu uma empresa. Hoje quem toca a empresa é o irmão dela, uma empresa de eventos. E, assim, a Catina é uma grande inspiração pra mim, assim. Ela é uma amiga pessoal que eu trouxe pra mostra por conhecer a história dela e saber que ela faria diferença no meu livro. E, assim, ela é casada, ela tá na fila de adoção pra adotar uma criança. É linda, a história da Catinha é linda. E agora ela tá melhor que a gente, parece que ela tá em Paris. Vou passar Meu Deus! Tá melhor que a gente. Esse é o Eduardo. O Eduardo, ele tem síndrome de Down. E ele também trabalhava na Medial Saúde. Hoje ele trabalha num colégio que chama Padre Mói. Ele é mensageiro interno do colégio. E assim, ele trabalha fazendo atendimento dos professores para tirar xerox de prova e passa de um departamento para o outro, conhece todo mundo, é super querido no trabalho dele. E a gente conseguiu, nessa mudança de trabalho dele, adaptar a carga horária. Então, uma das coisas que a gente faz na Talento Incluir é isso. Puxa, uma pessoa com uma deficiência intelectual, o ideal é trabalhar um pouquinho menos do que as outras pessoas, na maioria dos casos. Porque a gente acaba tendo uma lista de dar uma enrolada quando está mais cansado, levanta, vai tomar um café, dá uma lidinha em algum site. Eles não, quando eles estão assim cansados do trabalho, eles aprontam, que nem criança, geralmente, tá? E aí o Eduardo é um caso aí que hoje tá super bem também, ajuda a família, é muito legal a história dele. Tem namorado, é um sucesso. Olha! Esse é o Paulo Cândido, ele trabalha no Itaú, Unibanco, e ele trabalha no Itaú há 26 anos. Muito antes de lei de cotas, muito antes do software de leitura de voz. Olha aí, parabéns então pro Itaú, né? Parabéns, assim, é na área de sistemas, ele trabalha com o sistema, ele é analista sênior. E assim, na área dele tem outras pessoas com deficiência, os gestores dele são os queridos, falam que aprendem mais com ele do que ensinam. É muito legal a história do Paulo lá no Itaú, um destaque. Esse é Maurício. O Maurício, ele trabalha no Grupo CCR, na rodovia, gente, na pesagem de caminhões. Nossa. Ele é baixinho assim, mas a deficiência dele não é bem o nanismo. Eu não estou me recordando o nome agora pra falar pra vocês, mas ele tem como se fosse um nanismo. E ele pesa caminhões. Ele fala assim, ele brinca dizendo que às vezes ele é do tamanho da roda de um caminhão, sabe? E aí ele diz que independente do tamanho, assim, com posicionamento, a gente ganha o respeito de todos. E é muito legal também a história do Maurício. Que sorriso lindo! Esse é o Leandro. O Leandro é surdo. Ele trabalha na confeitaria, na padaria do supermercado Sonda. O Leandro, ele veio para o nosso livro porque assim, ele é muito jovem. No livro acho que ele tinha 18 anos, 20 anos. Ele começou em 2 anos, ele já está treinando os outros surdos. Então ele começou muito cedo e assim, a comunicação do surdo é a grande dificuldade da inclusão dele no trabalho. E aí um surdo que entendeu a cultura e que leva o treinamento ali do supermercado para os outros surdos que o Sonda recebe. Também está se destacando por lá, assim, é muito bacana a história do Leandro. Um pouco diferente da do Paulo, com a família um pouco menos participativa, mas ele também tem um destaque aí na conquista do mercado de trabalho. Muito bem, Carol, parabéns. Obrigada, Parabéns Sandra. pelo seu trabalho, parabéns Obrigada. pela sua determinação. Eu fico feliz
saber que existem pessoas assim como você, como todas essas outras pessoas que lutam pelos seus objetivos, que vão e fazem, pessoas que fazem, isso que o Brasil precisa. Legal. Parabéns. Obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui à Casa UTV. Tá bom, obrigada, Tá bom? Sandra. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigada pela presença de todos vocês hoje aqui no programa Q3. Espero vocês continuando essa discussão calorosa lá na nossa comunidade Q3, no Twitter, em todos os canais aí. Semana que vem com mais Q3 no Mundo da Excelência. Tchau. Tchau, tchau.